antes que o fogo consumisse os muros, antes que as espadas cruzassem as ruas, antes que o templo fosse reduzido a pó, Jerusalém já estava destruída. Não por um exército estrangeiro, mas por algo muito mais silencioso e perigoso. Jeremias capítulo 7 nos leva a um momento inquietante da história bíblica, quando a cidade ainda estava de pé, cheia de movimento, rituais e cânticos, mas espiritualmente já era um campo de ruínas. Imagine caminhar por uma cidade que parece viva, segura, protegida, enquanto sua sentença já foi decretada. Como isso é possível? Como um lugar pode continuar existindo por fora, mas estar condenado por dentro? É exatamente nesse contraste perturbador que Jeremias surge. Ele não está em palácios ou campos de batalha, mas à porta do templo, o coração religioso de Jerusalém. E é ali, no lugar que todos acreditavam ser intocável, que a mensagem mais ameaçadora é anunciada. Naquele tempo, Jerusalém vivia uma falsa sensação de segurança. O povo acreditava que a presença do templo garantia proteção absoluta. Eles repetiam como um mantra: Templo do Senhor, Templo do Senhor. Era uma fórmula mágica, uma crença de que, enquanto o templo estivesse ali, nada de mal poderia acontecer. Mas Jeremias chega e revela algo chocante. O templo havia se tornado um escudo ilusório. Os rituais continuavam, os sacrifícios eram feitos, as festas eram mantidas, mas a essência havia se perdido. Violência, injustiça, opressão aos mais vulneráveis e acordos vazios com Deus dominavam a cidade. O mais assustador não era o pecado em si, mas a normalização dele. Era a ideia de que você podia fazer o que quisesse durante a semana, desde que aparecesse no templo no dia certo para cumprir o ritual. Quantas vezes um lugar sagrado pode esconder práticas corrompidas? Quantas vezes a aparência de fé substitui a transformação real? Jeremias não fala de uma destruição física que está por vir. Ele descreve uma cidade que já havia rompido seus próprios alicerces morais, mesmo enquanto as paredes ainda estavam intactas. Ele dizia: se vocês realmente mudarem seus caminhos e suas ações, se realmente tratarem uns aos outros com justiça, se pararem de oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, e se pararem de seguir outros deuses para a sua própria ruína, então eu os deixarei viver neste lugar. A mensagem era clara. A presença no templo não significava nada se a vida fora dele era uma contradição. A religião havia se tornado uma performance, um teatro para acalmar a consciência. Mas o coração da cidade estava doente. Um dos detalhes mais perturbadores de Jeremias 7 é a comparação com Siló. Siló era o antigo centro religioso de Israel, onde a Arca da Aliança ficou por muito tempo. Era um lugar sagrado, reverenciado, mas por causa da corrupção e da desobediência do povo, Deus permitiu que Siló fosse destruída. E agora, séculos depois, Jeremias usa esse nome como um fantasma, uma memória assustadora para Jerusalém. Ele diz, em outras palavras: vocês acham que são especiais? Vão até Siló e vejam o que eu fiz lá por causa da maldade do meu povo. Farei com esta casa que leva o meu nome e na qual vocês confiam, o mesmo que fiz com Siló. O recado é brutal e direto. Nenhum lugar é eterno apenas por carregar um nome sagrado. Jerusalém acreditava ser diferente, única, intocável, mas o texto sugere algo profundo. Quando a memória de Deus é usada como justificativa para a injustiça, o sagrado se transforma em ruína. Jeremias não grita nas ruas de forma aleatória. Ele confronta as certezas mais profundas do povo. Ele desmonta a ideia de que palavras corretas compensam atitudes erradas. É como se a cidade estivesse condenada por sua própria incoerência. O fogo
ainda não havia caído, as muralhas ainda não haviam sido derrubadas, mas a destruição já tinha acontecido no invisível, nos pactos quebrados, nas escolhas egoístas repetidas dia após dia, no silêncio cúmplice diante do erro. O profeta perguntava: vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheceram. E depois vêm e se apresentam diante de mim neste templo que leva o meu nome e dizem: estamos seguros? Seguros para continuar fazendo todas essas coisas detestáveis? Isso nos leva a pensar: pode uma cidade, uma comunidade ou até mesmo uma pessoa sobreviver quando perde a capacidade de ouvir a verdade? Quando se acostuma tanto com a própria mentira que a voz da consciência se torna apenas um ruído de fundo? O mais inquietante dessa narrativa não é o que aconteceu no passado, mas o espelho que ela cria para o nosso presente. Jerusalém caiu primeiro por dentro. E isso levanta uma pergunta incômoda: quantas cidades, quantas instituições, quantas famílias, quantas vidas menos continuam funcionando hoje, com uma aparência de normalidade, enquanto já estão completamente vazias de sentido por dentro? Quantas vezes mantemos a fachada, o ritual, a rotina, mas o propósito, a integridade e o amor já se foram há muito tempo? Jeremias 7 não descreve apenas um julgamento divino que vem de fora. Ele descreve um colapso inevitável, provocado por uma série de escolhas acumuladas. A cidade não foi pega de surpresa, ela foi avisada várias vezes. Mas o conforto da rotina falou mais alto. A segurança ilusória de ter o templo por perto anestesiou o medo e a urgência de mudar. O templo virou uma desculpa, não um lugar de transformação. O silêncio diante da verdade foi mais destrutivo do que qualquer exército invasor. E quando o fogo finalmente caiu, anos depois, pelas mãos dos babilônios, ele apenas revelou algo que já estava decidido havia muito tempo. A destruição física foi apenas a manifestação externa de uma ruína que já era completa internamente. Jeremias 7 nos deixa com uma imagem impossível de ignorar. Uma cidade em pé, mas já perdida. Uma estrutura forte, mas oca por dentro. Isso nos ensina que a destruição não começa com chamas, começa com concessões. Não começa com inimigos externos, mas com rupturas internas. Quando a gente para de se importar com a injustiça, quando a nossa fé vira só um costume de domingo, quando nossas palavras sobre amor e bondade não se traduzem em ações concretas. Talvez a pergunta mais perturbadora que Jeremias nos deixa não seja por que Jerusalém caiu, mas sim quanto tempo ela continuou existindo depois de já ter sido destruída em sua essência. Quantas vezes o fim chega muito antes do último sinal visível? E se algumas quedas não são repentinas, mas processos longos, silenciosos e cuidadosamente ignorados, quando o fogo cai, ele apenas confirma aquilo que já estava decidido no coração da cidade, no coração de um povo. A verdadeira tragédia não foi a invasão babilônica, foi a recusa em ouvir a voz que chamava ao arrependimento, à justiça e à verdadeira adoração, uma voz que ecoava à porta do templo, oferecendo uma última chance antes que fosse tarde demais. Obrigado por assistir. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, considere se inscrever no canal para mais vídeos como este e deixe sua opinião aqui nos comentários. É muito importante. Até a próxima!